Existe uma série de softwares de CAD. Alguns deles são free, mas a gente tem dificuldade às vezes para trabalhar, porque a gente precisa entender um pouquinho de modelagem 3D. Existem softwares pagos, onde a gente precisa comprar uma licença, e eles nos ajudam muito porque eles já estão pré-configurados para vários fluxos que a gente trabalha, para confecção de coroas, onlays, modelos, enfim, todos os trabalhos que a gente faz no consultório, no laboratório. Existe um outro software que a gente trabalha diretamente online. Esse software se chama DentBird, e ele é um pacote de CAD odontológico 100% web, sem instalação. A gente consegue instalar e o software até nos orienta a fazer uma instalação, mas na verdade essa instalação é feita só para a gente ter um ícone de trabalho dentro do nosso computador, mas ele roda totalmente dentro da web. E ele tem módulos movidos por IA para acelerar do diagnóstico ao design protético. Você acessa o navegador, faz o upload dos exames e o sistema propõe resultados automáticos para a gente revisar e depois exportar. Então fica até o final desse vídeo, que eu vou te explicar como que ele funciona, vou te mostrar todas as etapas que a gente tem para trabalhar e quais as opções que o DentBird nos traz para nos ajudar no dia a dia dos nossos trabalhos odontológicos. Bom, pessoal, eu vou trazer aqui mais uma opção de software de CAD que a gente pode trabalhar. Ele é uma opção onde a gente tem um pacote de exportações. Então eu vou mostrar exatamente como que isso funciona e ele se chama DentBird. Ele veio há um tempo atrás com uma opção de a gente exportar arquivos únicos, mas eu até entrei em contato com a empresa, eles não me deram retorno. Eu estou aguardando isso, se em algum momento eles me derem esse retorno, eu passo para vocês, talvez ali nos comentários, fique interessante, que é o quê? Eu gostaria de saber se ainda há uma opção, se a gente entra no site deles, não tem mais essa opção de importar arquivos únicos. A gente só tem opções de pacotes mensais ou anuais, dependendo do número de exportações que a gente quer. Mas enfim, vou mostrar o layout para vocês e a gente vai entender um pouquinho melhor. Eu vou abrir esse software aqui, que chama de DentBird. DentBird, a gente procura e ele está aqui, ó. Bom, tá aqui então o layout desse nosso software. Pode a gente trabalhar com ele em português, inglês, mas enfim, comece com o DentBird AI não do zero. Ou seja, ele nos ajuda a fazer alguns desenhos, ele nos facilita a questão de marcações, enfim. E vamos ver o que tem. Eu já tenho então uma conta, a gente pode, se não tiver uma conta, inscrever-se. Eu vou aqui em iniciar sessão, então a gente vai lá, eles vão, aquelas histórias, né, de a gente se inscrever, validar, e eu vou aqui já no meu login, eu entro e eu tô dentro então do layout do software, já com os trabalhos que a gente vai salvando e vai trabalhando dentro dele. Existem várias formas da gente fazer, de pagar, então eu tenho aqui a minha conta é free, a gente pode utilizar outros tipos de conta. Então aqui tem as minhas informações da minha conta, né, as informações da minha conta, e a gente pode ir em pagamentos. Então eu tenho ela uma conta free, membros, espaços de trabalho. Então tá aqui, né, nossa conta. Só vamos voltar então para nossa área de trabalho. E eu tenho aqui dois trabalhos que eu fiz aqui. E como que eles funcionam? Então, eu tenho aqui no DentBird, eu posso começar ele como um novo trabalho. Eu vou aqui no painel de controle antes de entrar lá para mostrar para vocês os casos que eu tenho, ele nos mostra, né, armazenamento, enfim. Mas eu vou aqui para começar e criar um novo caso. Quando eu clico em criar um novo caso, ele nos dá três opções: DentBird Crown, Modeler e Studio. Nessa aba então de Crown, eu tenho algumas opções de trabalhar com dentes unitários, enfim, pequenas pontes. Então, a gente, para poder trabalhar, a gente vai ter que pagar lá um pacote mensal. Enfim, eu tô aqui, né, nessa aba de Free, mas na aba de Free eu consigo desenhar meus dentes, enfim, terminar os planejamentos, e eles vão cobrar então na hora que eu vou fazer essa exportação. Além disso, o Modeler, eu posso desenhar, então fazer modelos, eu vou mostrar para vocês, e a última aba seria do Studio, e o Studio na verdade é para a gente importar tomografias. Para esse vídeo não ficar muito longo, eu vou falar sobre o Crown e o Modeler, né, fazer dentes e modelos, e eu faço depois um outro vídeo falando sobre o Studio. O Studio na verdade ele faz com que a gente faça marcações de pontos na tomografia, posso linkar algum escaneamento de face com a nossa tomografia, então é bem interessante, mas ele não faz nada mais do que isso, ele só marca pontos e linka. Então eu vou começar então com o DentBird Crown. Ele vai abrir então o layout e já dentro desse layout eu posso arrastar os meus arquivos. Eu vou escolher na minha área de trabalho um
dente, né? Então que eu posso poder trabalhar para a gente, por exemplo, fazer uma coroa. Eu vou aqui na minha aba, pego um arquivo, então para fazer um dente unitário aqui, arrasto para dentro, então o STL do lower jaw e eu posso arrastar também o STL do upper jaw. Então eu tenho meus dois arquivos aqui, aceito. E agora a gente vai começar então esse nosso planejamento. Nesse caso aqui eu tenho um planejamento de um dente unitário do incisivo lateral e ele já vai automaticamente iniciar a marcação, né? Então eu não dei nenhuma informação para ele que era um lateral, ele já automaticamente viu que eu tinha esse dente, esse lateral, ele já fez uma pré-marcação, então eu vou aqui minimizar o inferior e eu vou avaliar se essa minha marcação tá boa. Então ele fez uma pré-marcação e eu posso simplesmente clicar em cima e ele vai nos mostrar alguns pontos que eu posso melhorar. Então, por exemplo, aqui nessa regiãozinha aqui está um pouco maior do que é, então eu posso simplesmente dar uma melhorada nessa marcação de pontos, mas eu achei que foi bem razoável a marcação de pontos que o software fez sozinho, né? Ele mostra aqui do lado, a gente consegue visualizar ali onde que a gente está naquela curva da malha, então é bem interessante esses nossos ajustes. Melhora um pouquinho aqui na região vestibular, mas eu achei que basicamente ele fez uma boa marcação. Se eu não tenho um ponto e eu quero acrescentar mais uma bolinha dessa, eu clico, ele vai fazer essa bolinha, e se eu clicar com o botão, daí ele remove essa bolinha. Então é bem simples a gente trabalhar. Aqui ele mostra essa linha de margem, os ajustes que a gente pode fazer, redetectar a malha, né? Então limpar essa malha e a gente pode visualizar então dos dois lados isso. É bem interessante que a gente vê essa marcação. Outra coisa que a gente pode modificar é a direção da inserção. Se essa peça vai entrar, normalmente a gente faz isso olhando de cima, imaginando como que essa coroa vai entrar aqui. Então eu vejo ela de cima e posso mexer meu ponto ou simplesmente marcar então. Tem vários softwares, né, dessa inserção, como que eu quero que a coroa entre. Além disso, eu posso modificar internamente, então, nessa nova aba aqui, quanto que eu quero, então, do espaço de cimento, um espaço extra, uma espessura mínima do meu dente, a altura do espaço mínimo. Então, isso tudo eu configuro, né, a largura da margem, o ângulo dessa margem. Softwares mais simples, como alguns que já estão disponibilizados, eles não têm tantas marcações assim. Isso, por exemplo, nos softwares como o Exocad, ele já nos traz várias adaptações que eu posso fazer, né? Como está aqui, então é bem interessante, eu consigo modificar vários parâmetros para essa minha coroa e de um modo fácil e simples. Aqui eu tenho mais algumas vistas que eu poderia modificar, como a grade ou a estrutura do dente, então eu posso modificar. E, além disso, eu tenho nessas minhas abas laterais a forma de visualização, né? Eu posso modificar aqui as vistas, eu posso fazer vistas personalizadas, eu posso criar notas, né? Se eu quero marcar nesse meu projeto alguma informação que seja importante, essa minha lista de modelos. Além disso, eu posso fazer medidas e posso redimensionar e ajustar. Então, medida eu posso pegar de um ponto ao outro e ver que medida que ela existe e posso, então, redimensionar aqui e ajustar esse meu modelo, que seria bem interessante. Então, estou visualizando aqui esse meu dente. Beleza, vou desclicar. E a próxima etapa, então, era a gente ir nesse botão quando eu deixo de marcar essas em partes inferiores aqui, por exemplo, aqui quando eu estou marcado ele não abre esse meu botão de gerar, eu deixo ele nada clicado aqui e eu posso gerar esse meu dente. Automaticamente o software vai gerar um dente a partir das informações que ele tem e a gente pode sim modificar às vezes pelas anatomias, enfim, tem várias formas de modificar. Mas olha só, enquanto eu estou falando aqui, o meu software está gerando o dente ainda, então ele demora algum tempo, isso vai depender um pouquinho da máquina que eu tenho, né, da minha placa de vídeo e tal, mas olha aqui, ele já gerou um dente, então eu vou agora minimizar essa parte superior para poder ver o dente e olha só, a gente tem um dente super adaptado a esse meu modelo, né, esse meu preparo que eu fiz. A gente pode melhorar essa questão de fazer alguns ajustes, né, para algumas esculturas para poder melhorar. Mas enfim, eu acredito que ele gera um dente automaticamente muito bom, né, que eu acredito que seja
já adequado para a gente poder exportar esse dente. Essa parte que aparece aqui em vermelho é a parte onde esse meu dente está batendo no meu modelo, mas na boca isso teoricamente é gengiva, então daqui a pouco seria interessante até manter essa área, mas se for legal a gente pode fazer escultura, tirar um pouquinho aqui para dar uma melhorada nessa questão. E para fazer essa escultura, então, eu vou voltar aqui o meu modelo e nessa aba inferior aqui eu vou ter algumas opções para trabalhar. Eu posso já gerar para ele fazer uma adaptação, ou seja, aquela parte mais vermelho, então ele vai acabar ajustando, então eu tenho aqui as distâncias, os cortes, né? Eu posso adaptar tudo isso na hora dos meus modelos, né? Relacionado com o meu antagonista, então tudo isso eu posso fazer esses ajustes, ó. Então, por exemplo, eu vou aplicar aqui cortes e intersecções, onde ele vai bater nos dentes antagonistas, ó, ele já faz um espaço e esses ajustes então podem ser realizados, né? E a gente já está com o nosso dente pronto, que isso é bem legal. Ó, aqui eu posso voltar para minha visualização interna e visualizar então, olha só, esse espaço, quanto que eu tenho, né, para trabalhar. E a partir disso então eu vou exportar a minha coroa. Quando eu faço a minha aba de exportação, abre, ele vai não deixa a gente poder clicar na coroa desse dente idoso. Por que isso? Porque a gente tem um plano free. Se eu quisesse exportar esse dente para eu poder imprimir, fresar, o que for, eu tenho que clicar aqui nesses planos de atualização e aí eu vou mostrar então quais são as assinaturas que a gente tem. Então aqui, como que funcionam essas nossas assinaturas? A gente tem o plano Lite e o plano Pro. O plano Lite, ele pode ser anual, então a gente tem um valor de $1.500 anual ou um valor de $150 mensal. Então a gente pode escolher isso mensalmente. O que contempla esse plano Lite? Ele contempla então, exportar coroas, implantes, inlays, exportar o milling, né, que é esse para fresagem, e eu tenho até 50 exportações, né, que eu posso fazer durante um mês. No plano, então, mensal ou anual. E no plano Pro, eu tenho, então, exportação de coroas pontes, exportação dos modelos, exportação do batch e exportação, que são importações ilimitadas, né? O número que eu quiser de coroas, e a gente pode exportar também aqueles projetos a partir da tomografia, eu posso exportar modelos, enfim. No plano mensal, eu tenho um valor de $400, ganhando 2 meses aqui, porque no plano anual eu tenho um valor de $4.000 para fazer exportações limitadas. Enfim. Isso é legal para lugares onde a gente tem, às vezes, laboratórios, enfim, que a gente tem bastante volume, porque senão a gente é o custo bastante elevado disso. E talvez para alguns laboratórios, algumas clínicas grandes, esse plano mensal que eu tenho 50 exportações, ele vai nos custar $3 para cada dente exportado, porque são $50 mensais, vamos pensar no plano, né, no plano mensal, e 50 exportações vai ser em torno de $3 por exportação, se for o plano anual, até menos do que isso. Eu acho um valor justo, só que a gente tem que usar essas 50 exportações. Antigamente a gente tinha como exportar menos, era só algumas coroas, nem que eles cobrassem, por exemplo, $5, já valeria a pena, porque se a gente vai comprar uma licença da Exocad, por exemplo, o valor é muito alto e a gente tem essas dificuldades. Eu acho que é uma grande alternativa, acho interessante, mas para quem tem volume. Bom, vamos voltar um pouquinho lá, eu quero mostrar um pouquinho mais voltar para o Dentibird Cloud e eu quero mostrar para vocês da parte dos modelos. Então vamos lá, Modeler, como é que o modelo funciona? Esse está disposto nos planos somente Pro, então vou trazer então aqui alguns arquivos, vamos pensar de 2 arquivos de modelo só para a gente puxar, Mandibular e Maxillary, 2 modelos, eu vou arrastar os 2 aqui e ele já facilmente vai detectar maxila e mandíbula aqui, então se a gente vê que está errado, a gente pode simplesmente trocar de mandíbula de maxila. Vou continuar, o próprio software já vai colocar eles no plano, a gente pode ajustar, mas ele facilmente consegue ajustar esses modelos no plano. Demora ali alguns segundos para que ele crie, né, esses modelos. Depois disso a gente consegue escolher várias formas desse nosso modelo, como que a gente quer. Ó, a gente consegue visualizar aqui que ele está num plano, mas a gente pode visualizar a malha,
e a gente pode modificar. Por exemplo, a base desse modelo. Existem várias bases, né? Bases sem placa, bases que eles chamam de prato, bases ABO, que na verdade é aqueles para fazer aqueles modelos ocalados. Eu posso escolher também grades, né, de tipo de favo de mel ou de sólido. Eu vou botar aqui como se fosse favo de mel. Eu posso criar orifícios de drenagem, porque na hora de a gente imprimir, a resina ela não fica dentro desse modelo. Posso ajustar isso tudo. Posso colocar mais ou menos furos e a posição desses furos. E posso aumentar também a espessura desse furo, né? Então são várias configurações que a gente consegue fazer nesses nossos modelos. Eu vou aplicar e ele vai em poucos momentos também gerar esse nosso modelo de uma forma, aplicar e depois gerar, ele gera esse nosso modelo de uma forma também rápida e fácil. Tu vê, com poucos cliques a gente consegue gerar. E em alguns momentos ele pode vir alguma reparação da malha, ou seja, ele tem dificuldade porque tem alguns problemas na nossa malha, e ele sozinho também pode reparar. E aqui ele nos mostra, né, então, algumas áreas que foi escaneado e que tem algumas dobras, alguns excessos, e ele consegue então reparar. Então a gente vai lá e ele mostra aqui que ele já está corrigindo. A gente pode esculpir também essa malha, ou seja, então automaticamente ele está nos ajudando nesses nossos ajustes. A gente pode, como eu falei, usar as ferramentas de escultura, né, que são comuns nesses tipos de softwares. E para que ele continue, a gente tem que ajustar isso tudo. Vamos fazer então, deletando essas bordas desse modelo. Voltamos então aqui para a nossa base. E agora ele já corrigiu os erros, a gente vai aplicar e depois a gente vai gerar esse nosso modelo, então, que agora ele já conseguiu detectar os problemas que essa nossa malha tinha, nos ajudar na correção desses buracos, desses defeitos na nossa malha. Ok, então o nosso software gerou esses modelos para a gente poder já imprimir. Então ele tem já essa parte de colmeia, ele tem essas partes que pode drenar nossas resinas. Enfim, dentro desse software ele ainda tem opções da gente poder colocar o nome. Então aqui a gente tem colocar um rótulo que ele fala, né? Então a gente pode escrever lá o nome que a gente quiser no nosso modelo. A gente pode modificar o nome do nosso modelo, a gente só clica em cima aqui escrito aqui onde é que apareceu e a gente pode renomear como, por exemplo, Celso. E a gente pode também modificar a posição desse nosso modelo. Além disso, a gente pode realizar troquéis nos dentes, a gente pode separar ele, automaticamente já detecta às vezes o nosso dente e a gente pode gerar um troquel para trabalhar. E eu acredito que sim, seja uma opção bem interessante para a gente poder trabalhar. A gente vê que os custos para quem tem volume não são tão altos. Mas enfim, eu acho que é uma opção bem interessante, né, de software de CAD, que a gente não precisa baixar no nosso computador, trabalha totalmente online. Uma opção que vem para nos ajudar, é mais uma para a gente poder trabalhar. E aí, pessoal, o que acharam? É um novo software que veio há algum tempo aí no mercado, a gente pode trabalhar totalmente na nuvem, sem baixar ele no nosso computador. É uma opção para quem tem volume. Eu acredito que os valores que se tenham, para quem mora no Brasil, sempre é caro, né? A gente poder comprar pacotes de exportações e ainda ser isso aí mensal ou anual. Então a gente que tem mais volume, eu acho que vale a pena ver essa opção como uma opção viável. Eu vejo que é um software que tem uma inteligência artificial embarcada e que nos ajuda na detecção de margem, na confecção dos dentes, na confecção de modelos. Eu acho que isso vem nos ajudar às vezes no fluxo para agilidade no nosso dia a dia do laboratório ou do consultório. Então, enfim, cada um tem que pesar e ver se esse valor vale a pena fazer esse investimento. E as opções que se tem no mercado é mais uma. Ela vem nos agregar, sempre vem agregar. Acho importante a gente ter opções, né, para escolher, sejam elas free, sejam elas pagando por exportação, sejam elas pagando por uma licença de algum software. E se você achou uma opção interessante, escreve lá nos comentários. É sempre bom a gente ver o que o pessoal está pensando. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like. Se não deu, é a hora de dar seu like, se inscrever ali no nosso canal para que a gente possa crescer, evoluir e trazer mais gente, para que a gente possa fazer mais vídeos como esse, trazendo informações que são muito importantes. Até mais!